Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda parte do vídeo. Primeira parte aprendemos aí como é que faz a gente criar uma tela e colocar um pixel lá na tela. Agora a gente vai trabalhar com primitivas geométricas. Fizemos uma linha na última aula, só que deu trabalho, né? Tivemos que fazer um for lá para poder criar uma linha. Com primitivas geométricas já meia prontas, né, meio prontas, a gente consegue desenhar de uma forma mais fácil usando o Pygame. Tá? Vamos lá dar uma olhada nelas. Esses construtos aí que a gente pode utilizar, eles permitem que a gente desenhe na tela. Tá? O set aqui para colocar um x e um y, uma coordenada na posição x e y, a gente fez isso, né? E a tupla com os dados da cor, a gente fez isso na aula passada, colocamos um pixel numa posição da tela, né? O usamos o for para poder desenhar uma linha. Mas no Pygame já existe uma função pronta para poder desenhar a linha. Chama-se pygame.draw, ele tem um módulo chamado draw.line. Então a gente consegue, por meio desse módulo draw, a gente consegue desenhar uma linha especificando apenas o ponto de início da linha e o ponto de término da linha. O ponto de início é uma tupla com duas coordenadas, o x de início e o y de início. Então imagina aqui, ó, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Imagina aqui que há uma quantidade de pixels do lado esquerdo da tela até onde começa o ponto. Então esses pixels, esse deslocamento, né, do lado esquerdo até o início do ponto, é o deslocamento do eixo x. E o deslocamento de cima até o início do ponto é o deslocamento no eixo y. Então, quantos pixels a gente quer de deslocamento no eixo x, quantos pixels de deslocamento no eixo y, e a gente forma a tupla que determina o ponto de início. Outra tupla para determinar quantos pixels aqui desse segundo ponto, né? do eixo x para o segundo ponto e do eixo y para o segundo ponto. Aí nós temos uma tupla com esse segundo ponto aí. Então a gente chama lá pygame.draw.line, informamos em qual surface que nós vamos desenhar. Inicialmente a gente só está trabalhando com uma surface, né, com um canvas, né, mas podemos trabalhar com mais e a gente vai fazer isso mais adiante. Aí nós vamos passar uma tupla com a cor que nós queremos que essa linha tenha, e nós vamos passar duas tuplas, uma com o início da linha e outra com o x e o y do final da linha. E por último, mas não obrigatório, a gente passa o widget. O widget é a espessura da linha. Se for zero ou se não passarmos nada, ele vai desenhar uma linha fininha de um pixel apenas. Se a gente passar zero, eu acho que ele não desenha. E se a gente passar números maiores, ele vai desenhando linhas mais grossas. Vamos fazer um teste? Eu vou aproveitar esse mesmo código aqui. Nós vamos manter esse aqui, só que aqui nós vamos fazer o código 2. Tá? Código 2. E a gente vai usar esse código 2. Aqui nós temos a tela. Ao invés de a gente desenhar na tela uma linha desse jeito aqui, nós vamos apagar esse código e vamos desenhar uma linha utilizando o pygame.draw.line. Nós vamos colocar essa linha na surface chamada tela, esse objeto tela aqui. Vamos pedir na cor amarela. Então a gente vai desenhar na cor amarela. Se a gente lembrar da tabelinha, é 255 no vermelho, 255 no verde e nada de azul. Isso é o amarelo. Vamos fazer amarelo. Agora vamos desenhar o pixel inicial. Vamos fazer uma linha. Vamos desenhar uma linha, só que eu não quero essa linha aqui. Eu vou desenhar uma linha. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar primeiro essa daqui, depois a gente desenha uma de assim, tá? Primeiro essa daqui. Então ela vai começar, o ponto inicial, ela tem pouco x e pouco y. E o ponto 2, ele tem bastante x e bastante y. O ponto 2, para a gente deixar legal, vamos deixar ele no meio da tela, tá? Ou seja,
400 pixels no X, 300 pixels no Y. Então vamos desenhar. Primeiro o ponto 1. Ponto 1, vamos botar 30 pixels à esquerda, né? Então é bem pertinho da esquerda e 30 pixels de cima, bem pertinho da parte de cima. Agora nós vamos colocar 400 pixels e 300 pixels. Tá? Se eu não especificar nada, ele vai me desenhar uma linha com um pixel só de espessura. Então vamos rodar aqui, não é mais código 1, agora é código 2. Pronto, ó, desenhou uma linha com apenas um pixel de espessura. Tá? Se eu especificar um número maior, 0,5, aí ele vai desenhar uma linha com 5 pixels de espessura. Tá vendo? Uma linha bem mais grossa. Vamos desenhar uma linha agora na outra ponta, né? Nessa outra ponta. Então, da outra ponta, nós vamos desenhar uma outra linha. Deixa eu copiar esse código aqui. Só que... Opa, não é esse, disfarce. É esse aqui. Vamos copiar esse código da linha. Vai ser na tela, cor amarela, então isso aqui não muda. O ponto inicial, eu vou colocar o ponto lá de cima, da direita de cima superior. Então, esse primeiro aqui, ele tinha 30 pixels da esquerda, ou seja, do monitor, ele estava 30 pixels à distância aqui, do lado esquerdo do monitor. Então, nós vamos desenhar uma outra linha simétrica a essa, ou seja, ela vai ter também 30 pixels do lado direito aqui. Só que eu não vou dizer que eu quero 30 pixels do lado direito. Eu vou dizer que eu quero 800 pixels menos 30. Então são 770 pixels. Tá? Então vou mexer. Essa linha de baixo ela vai estar no eixo X, 770 pixels à direita, né? 30 pixels de cima e desenhando até o ponto central. Vamos rodar esse código. E aí estamos fazendo duas linhas, uma simétrica à outra. Demorou, hein? Pronto, ó, duas linhas, uma simétrica à outra. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, na parte de baixo, um X aqui e outro aqui, né? Outra linha aqui embaixo também. Então, a linha na parte de baixo, do lado esquerdo, ela vai manter 30 pixels de distância do lado esquerdo, só que agora é o seguinte, ela vai ficar aqui embaixo, né? Essa linha vai ficar aqui embaixo. Então ela vai ficar 30 pixels do lado esquerdo, exatamente, começa aqui no mesmo lado esquerdo, na mesma posição da esquerda, só que a parte de cima, ao invés de 30 pixels, ela vai ficar 600 pixels menos 30. Tá? Então são 570 pixels no eixo Y. Então nós vamos fazer aqui 570 pixels no eixo Y, que é o segundo eixo aqui. E o centro deixa no meio, direitinho. Vamos rodar esse cara. Pronto, ó, fizemos uma linha aqui, tá? Simétrica à linha de cima. E agora vamos fazer uma linha aqui embaixo, simétrica à linha de cima também. Então, vamos rodar aqui. Simétrica. Copiar a linha, tá? Ela vai realmente estar 570 pixels lá embaixo. Ela está embaixo. Só que ela não vai estar do lado esquerdo. Ela vai estar do lado direito. Então é 800 pixels menos 30. Né? Então vamos botar aqui, ó, 770. Começa no 770, 570, que é lá embaixo, e vai indo para o meio, que é o 400 por 300. Tá bom?
Pronto, fizemos aí um X na nossa tela. Tá? Então, com essas primitivas geométricas, a gente consegue fazer umas coisas legais. Vamos ver o que mais que temos de primitivas geométricas. Existe outra primitiva geométrica importantíssima que a gente vai utilizar, que é a do retângulo. Então, com 4 linhas, eu posso desenhar 4 linhas e fazer um retângulo, ou posso pedir para ele desenhar um retângulo automaticamente, especificando o ponto de início do retângulo, né, o x e o y de início do retângulo, e especificando qual é a largura, ou seja, quantos pixels o retângulo vai ter de largura e quantos pixels ele vai ter de altura. Tá? Largura e altura do retângulo. Então a gente chama lá Pygame Draw Rect, passo lá o objeto da surface, passo a cor que eu quero, o retângulo, e aí eu passo uma tupla, tá vendo esse parênteses aqui de fora aqui é uma tupla. Dentro desta tupla tem outras duas tuplas. A primeira tupla especifica o ponto de início, o x e o y onde o retângulo inicia, e a segunda tupla não é o ponto de término, e sim o deslocamento, né? Quantos pixels ele vai ter de largura e quantos pixels ele vai ter de altura para baixo, tá? E depois, por último, a gente passa o widget. Esse widget é a espessura do traço. Se a gente passar um traço, uma espessura 1 ou maior, né, um número maior que 1, maior ou igual a 1, ele vai desenhar um retângulo vazado com a espessura que a gente especificou. Se a gente passar a espessura 0, aí ele vai desenhar um retângulo preenchido. Tá? Então vamos fazer essa mudança aqui. Eu vou criar outro código para isso. Copio aqui outro código. Código 3. Vamos trabalhar com o código 3. Fecha esse aqui. E aqui, ao invés de desenhar linhas, nós vamos desenhar retângulos. Vamos desenhar um retângulo mais ou menos no meio da tela. Então, Draw Rect. Vamos fazer o retângulo de cor vermelha. Tá? Então, 255 de vermelho, 0 de verde, 0 do azul, vai ser vermelho mesmo. E vamos fazer esse retângulo mais ou menos do início da tela, né, do início da tela aqui de cima até mais ou menos o centro da tela. Tá? Então, ele vai ser um retângulo desse jeito aqui. Tá? Então, vamos aproveitar. Ó, início, 30 pixels à esquerda, 30 pixels acima, 400 pixels de largura, 300 pixels de altura. Tá ótimo. Então, a gente envolve esse cara numa tupla. Abre tupla aqui, fecha a tupla. Então ele está envolvendo todo mundo numa tupla só. Tá? E 5 é a espessura da borda desse retângulo. Vamos desenhar. Opa, desculpa, executei o código antigo. Código 3. Pronto. Aí está o retângulo mais ou menos até a borda, até o meio da tela. Tá bom? Vamos mudar aqui para 0 e a gente consegue ver ele desenhando o retângulo preenchido e não mais vazado. Vamos executar novamente. Pronto, agora o retângulo está preenchido. Tá? Então, com essa alteração aqui da espessura da linha, a gente pode preencher o retângulo ou não. O que mais que dá para a gente fazer? Eu vou copiar outro código para a gente utilizar para agora desenhar uma elipse. Uma elipse. Deixa eu botar aqui código 4. Código 4. Vamos desenhar uma elipse. As elipses, elas têm a mesma ideia do retângulo. Na verdade, a gente vai passar um retângulo, né? Ou seja, eu vou dizer qual é o ponto em que a elipse começa, o x e o y onde ela começa, a largura e a altura da elipse. E ele vai desenhar, é como se ele desenhasse um retângulo virtual e passasse o traço da elipse batendo nas bordas desse retângulo virtual. Tá? Então, é praticamente, para a gente desenhar uma elipse que pega o quadrante superior da tela,
Vamos usar as mesmas coordenadas, né? 30, 30. Deixa eu fechar aqui o código 3. 30, 30, 400, 300. Só que ao invés de draw rect, é draw ellipse. Ellipse. Muito bem. Vamos rodar o código 4. E agora temos uma elipse, tá vendo? Se a gente quiser esticar essa elipse para baixo, vamos esticar para baixo. Então, ao invés de a gente dizer que ela tem 300 pixels de altura, vamos dizer que ela tem 570 pixels de altura, quase chegando lá embaixo. Tá? Vamos rodar aqui novamente. Ó, chegando lá embaixo, tá vendo? Fez um ovo aqui de pé na tela. E se a gente especificar, ao invés de 0 aqui, passar uma espessura de linha, ele vai desenhar a elipse sem ser vazada, né? Vai desenhar com aquela espessura que a gente especificou. Tá bom? Então esse aqui é para desenhar a elipse. Vamos copiar esse código e vamos para o próximo tipo de draw que a gente pode fazer na tela. O próximo elemento... desculpa, não tem próximo elemento. Tem mais um sim, mas eu vou mostrar para vocês na mão aqui. É possível desenhar um círculo também. Existe o Pygame Draw Circle. O Circle, ele permite desenhar um círculo na tela, só que esse círculo ele é desenhado de uma forma diferente da elipse. Então a gente vai passar em qual surface que a gente vai desenhar, ou seja, na tela. Com a cor, vamos botar uma cor azul agora. Então 0 de vermelho, 0 de verde, 255 de azul. E agora eu especifico a coordenada central, o ponto central do círculo, o ponto do meio do círculo. Vamos desenhar um círculo no meio da tela. Então vai ser 400 pixels a partir do ponto esquerdo, 300 pixels a partir de cima. Tá? E passo o raio desse círculo. Quantos pixels esse círculo vai ter de raio? Então se a gente botar um raio pequenininho, ele vai desenhar um círculo pequenininho. Raio grande, círculo grande. Vamos botar 100 pixels de raio, tá? 100.0 aqui, porque ele é um número float. E vamos especificar a espessura do círculo. Vamos dizer que eu quero um círculo com 5 pontos de espessura, ou seja, um traço grosso de 5 pontos. Vamos rodar esse cara, código 5. E tá vendo? Desenhou um círculo. Vamos botar um raio maior. Vou botar um raio de 200. Ele desenha um círculo com raio maior. Tá vendo? Muito legal, né? Então, com isso daí a gente consegue encerrar essa parte de draw. Tem outros elementos que você pode visualizar aqui no draw. Tem o alines e o aligns, align e aligns, né? E tem mais um outro importante chamado polygon. Vamos desenhar um polígono. Então, vou copiar esse código 5 aqui para código 6. Vamos desenhar um polígono porque é importante a gente aprender a desenhar polígono. Então, código 6. Vamos fazer um triângulo na tela. Tá? Um triângulo é um polígono com 3 pontos. Então vamos imaginar. Cadê? Vou pegar uma telinha aqui. Ó. Vamos imaginar que na nossa tela nós vamos desenhar um triângulo do meio da tela para cima. Tá? Então esse ponto aqui de cima a gente tem que especificar 3 pontos. O ponto de cima, o ponto da direita, o ponto da esquerda. Ou o ponto da esquerda, direita, de cima, tanto faz. O ponto de cima ele vai estar com pouco y e metade do x. Né? Se o x total é 800, vai estar no 400 do x. Tá? Então vamos especificar o polígono. Para a gente especificar o polígono, nós vamos especificar uma lista com os pontos desse polígono. Você pode botar quantos pontos você quiser na lista de pontos. Vamos chamar aqui lista de pontos, é uma lista. E vão ter as coordenadas. O ponto 1, vamos dizer que é o ponto que está lá em cima da tela. Então ele vai ser 400x que a gente viu e pouco y, né? Vou botar 20y, para que ele esteja próximo do topo da tela.
Agora, vamos especificar o ponto esquerdo, esse ponto do lado de cá. Vamos dizer que ele está na metade do y, ou seja, 300, e ele vai estar um pouquinho à direita, vamos botar 20 pixels à direita. Né? Então, 20 de x, 300 de y. 20 de x, 300 de y. E agora vamos especificar o ponto da direita, esse ponto aqui. Esse ponto ele é quase tudo de x, né? Ou seja, é 800 de x volta 20. Então, 580 de x e metade do y, né? 300 de y. Então, ele é 580 de x e 300 de y. Então, a gente especificou os pontos, tá? E aí, com essa lista de pontos, a gente pode chamar o pygame.draw.polygon. Aí nós vamos especificar em qual surface, na surface da tela, por enquanto, né? Vamos desenhar esse polígono de ciano, então é 0, nada de vermelho, 255 de verde, 255 de azul. A lista de pontos, lista pontos, tá? E a espessura do traço que vai desenhar o polígono. Vou botar 6 aqui. Se eu passar 0, ele vai preencher o polígono inteiro. Se eu passar 6, ele só desenha o traço. Então, vamos salvar isso aqui. Opa, executei o cara errado. Espera aí. 6. Código 6. E desenhou o polígono. Não ficou muito legal, não. Espera aí. Ah, eu botei 500 e pouco, né? A tela vai até 800. Então é 800 volta 20. 780, não 580. É 780. Tá? E dessa vez vamos mudar aqui, ó. Ao invés de 6 pixels, vamos botar 0, para ele preencher o polígono. Demorou, hein? Demorou. Pronto, ó. Triângulo preenchido na tela, tá? Muito bem, já dá para fazer aquele símbolo da maçonaria, né? Que é a pirâmide com o olho dentro, faz com um círculozinho. Muito bem, fizemos o polígono. Vamos desenhar agora, só para a gente rever um pequeno ponto que eu esqueci de passar para vocês, que é o seguinte. Quando a gente está desenhando um retângulo, vou copiar esse código aqui como 3.1. Quando a gente está desenhando um retângulo, a gente pode pedir que esse retângulo ele seja desenhado com base num retângulo virtual. O que é um retângulo virtual? A gente passou as coordenadas aqui ó, como sendo uma tupla contendo 2 elementos. Mas, na verdade, vamos só rodar esse código aqui, esse é o código 3.1, né? Desenha um retângulo na tela. 3.1 Python código 3.1.py. Ele vai desenhar um retângulo na tela, isso, desse jeito aqui. Só que esse retângulo, a gente pode passar as coordenadas dele num elemento, um objeto virtual chamado retângulo. Existe um pygame.rect, é um módulo que desenha retângulos virtuais, .rect. E nesse rect aqui, eu posso passar uma tupla, deixa eu só ver aqui direitinho, o rect, o rect eu posso passar ó, uma tupla top e uma tupla left, né? Desculpa, uma tupla left top e uma tupla width height. Eu posso passar os 4 coordenadas separadas ou posso passar ó, as tuplas aqui left top, ou seja, 30 pixels à esquerda, 30 pixels acima, vírgula, e a tupla width height,
400 pixels de largura, 300 de altura. Então eu fiz um retângulo virtual. Vamos colocar isso numa variável chamada R1. Aí na hora que eu for desenhar na tela, ao invés de eu passar tudo isso aqui, eu posso passar apenas a variável R1. Tá? Vai ficar um pouco mais simples, né? A gente vai utilizar isso quando for desenhar os elementos na tela e quando for trabalhar com colisões. Tá? Então ele desenha, funciona do mesmo jeito, só que a gente vai utilizar bastante retângulos virtuais para trabalhar com colisões. Tá bom? Muito bem, gente. Esse aí, acho que a gente fecha a aula de primitivas geométricas. Vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutinhos e a gente já retorna.